Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao programa Fora da Caixa. Hoje eu estou aqui acompanhado de um amigo, uma pessoa muito especial, Carlos Guerra, o popular Moi, que vai trazer para nós a sua história, a sua vida empreendedora, como nasceu esse sangue de empresário nas veias de Carlos Guerra. Seja bem-vindo ao nosso programa Fora da Caixa, Moi. Obrigado, Dr. Cláudio. Realmente a vida de empresário é uma vida diferente. A gente tem que nascer com essa vontade, ou ser inspirada, eu diria, para ser empresário. No meu caso, isso já vem desde a minha juventude, minha mãe dizendo: meu filho, tu quer ser alguém na vida, estuda bastante. Não vai ser que nem tu conhece fulano ali, que todo dia vai para o trabalho, volta para casa, a vida deles não tem graça. Se tu quer ser alguém que ter realmente satisfação de viver, primeiro tu estuda, tu conhece muito do que tu vai fazer. E foi o que eu fiz. Interessante, o Moi já começou aí abordando um dos primeiros tópicos do nosso programa, que é compreender, Moi, como que funcionou esse, então, pelo que tu já está nos adiantando, foi um processo de amadurecimento pessoal para tu chegares como um empreendedor de sucesso. Hoje é importante a gente destacar, a Suma ela é uma referência na área da construção civil na região e, sem sombra de dúvidas, essa história ela não nasceu da noite para o dia. Ela aconteceu como resultado de uma série de atos coordenados que a gente chama de processo. Exato. Este processo teve um início, está no meio, não chegou, está longe de chegar no seu fim, mas como que ele começou efetivamente? Bom, gostaria antes de conversar o que eu fui estudar e como é que se iniciou isso perfeito. aí, né? Eu entrei na Faculdade de Engenharia Civil da Universidade Federal em 1970, então era o auge do regime militar, e o Brasil estava mudando, e muito. Nós éramos um país atrasado, subdesenvolvido, semi-agrícola, e começou o Brasil a tomar um rumo de desenvolvimento, de industrialização, né, e coisas do mais. E o que estava precisando? Faltava técnicos, faltava engenheiros de todas as áreas. E isso me motivou. Pô. É o lado que eu quero e gosto. E desde o início da faculdade fiz engenharia. Lá dentro, logo consegui o primeiro emprego. Aliás, normalmente eu sempre tive 2 empregos. Um com horário e outro que eu ganhava por produção. Além de estudar, logicamente, né? E esses 5 anos na faculdade, nossos professores na época não tinham titulação, mas eram tudo profissionais, liberais, eram empresários que tiravam um tempinho para ir lá dar aula para nós, explicar, ensinar o que é engenharia, como fazer na prática acontecer, como empreender, né, como desenvolver, né, um projeto, desenvolver um negócio. E a gente teve muita inspiração, então, tanto dos professores quanto dos trabalhos os estágios que se fez. Logicamente, ia um dia ver fundações, outro dia ver pontes, outro dia ver um laboratório, outro dia, né? Então consegui estágios práticos, fiz vários. Trabalhei no DNR, Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, vários anos como estagiário, e junto fazia outros estágios paralelos. Então houve uma gama, comecei a ter uma visão geral de tudo, como funciona o mundo nas várias áreas dentro da engenharia e da administração. E com o galgar do curso, eu fui começando a tentar achar aonde eu iria me encaixar. E vi que eu não queria ser funcionário público, tinha emprego certo, não quis, era bom, muito bom emprego. E comecei a me direcionar para a área de construção. Até fiz 2 anos de engenharia química para ver se eu não gostei. E com o andar da carroça, né, andando laboratórios e tudo, execução de obras, terminei o curso. Fiz até administração de empresas junto, só para olhar como a gente tinha tempo, se dedicava. Fiz o curso de administração de empresas junto. Me formei e tinha 3 propostas em Porto Alegre, em órgão público e 2 empresas. Mas resolvi vir a Santa Cruz. Mas como tu tem aqui o teu futuro garantido, tua vida, tudo certo? Não, tinha aquela coisa, tinha minha turma, namorada, toda aquela coisa. E vim a Santa Cruz só com uma caneta, um bloquinho, um papel e muito conhecimento e vontade de trabalhar e vencer. Só um pouquinho, nós estamos falando em que ano isso, Moi? Isso foi em 1974, então me formei. Em janeiro de 1975 vim para Santa Cruz do Sul. Santa Cruz é uma cidade pequena. Na época pequena, Rio Pardo que nem hoje, pequena. Mas estava acontecendo algo interessante em Santa Cruz que me fez abrir os olhos.
a indústria fumageira internacional estava vindo para Santa Cruz, se instalando, começando a fazer obras. E eu digo, olha que mercado interessante. Vieram para cá porque havia guerras e revoluções na África, que eles tiveram que vir corrido de lá praticamente, né? Então, e chegando em Santa Cruz, aqui cidade pequenininha, tinha 1 ou 2 edifícios, bem cidade provinciana. Digo, olha, vou ficar. E como eu digo, nesse processo não é só as oportunidades que aparecem, amigos, pessoas ajudam muito, né? Então o meu primeiro trabalho aqui foi fazer uma indústria, um pavilhão para o seu Lothar Krause, a empresa Lothar Krause, equipamentos agrícolas, e me deu o projeto, a obra. E nesse inteirão fomos lá na prefeitura, seu Elemar Grimler era o prefeito, isso em 1975, para mostrar o projeto e aprovar o projeto. Em reunião com o prefeito, também me conhecia, o prefeito de Santa Cruz, ô Mo, eu estou sem engenheiro na prefeitura, seu Carl Budner, pai do Armin, Leder, engenheiro, saiu. Tu não quer ser meu engenheiro na prefeitura? Nossa, eu estou recém chegando aqui, como é que eu não vou pegar? Que oportunidade, veja só, uma porta se abriu assim do nada, por um acidente de percurso. Aceitei, claro, continuei fazendo a obra, aceitei ser engenheiro da prefeitura e nesse inteirinho, essas fumageiras acontecendo e começou o pessoal de Porto Alegre a ver que isso aqui era um mercado promissor. Começou a vir firmas de porto para fazer edifícios, aqui uma era Perimetral e a outra a Gemelli. Primeiro lugar que eles vão na prefeitura, tem que falar comigo, que aprova a planta, que dá as diretrizes. Ô engenheiro Gerhard, nós precisamos de um engenheiro para tocar, para controlar nossas obras. Tu conhece alguém que teria um tempo para... Olha, eu estou aí. Então, além de ser engenheiro da prefeitura, ter meus outros trabalhos por fora, ainda peguei mais 2 empregos de ser engenheiro responsável, né, o fiscal dessas 2 empresas. O salário em cada uma delas era maior que o salário da prefeitura. Como é que eu não ia pegar esse emprego, né? E aí começou todo o processo, né? Nesse meio termo é muito importante, o Hildo Ney, que é meu sócio atual, estudou também, se formou comigo, mas na PUC, no mesmo ano, e eu comecei muito trabalho. Hildo, tu não quer... Vamos repartir um pouco o trabalho que eu não consigo dar conta. Tem que andar na prefeitura, pelas obras interior, fazendo pontes e escolas e coisas do mais. Olha, vamos trabalhar junto. Então começamos como profissionais liberais, isso em 1975, 76. Prestando conta, serviço, né, nota RPA, que era o dinheiro frio, era muito dinheiro frio na época, tomei, deu. E assim, houve essa afinidade nossa de trabalhar em projetos vários juntos, desse desenrolar todo, até que chegou em 1978, em março, não foi antes, março de 1978, nós fundamos a Suma Engenharia, mas antes, no final de 77, nesse andar que nós só prestávamos prestação de serviço, projetos, cálculo, e aí o proprietário contratava o empreiteiro e a gente fiscalizava as obras. E nesse ano, final de 77, um dos empreiteiros se suicidou. Ele tinha 5, 6 obras conosco. Uma das obras era o ginásio do Colégio Mauá, aquele ginásio bonito que está lá. Uhum. E a mantenedora, nós como os 2 ex-alunos do Mauá, nos chamaram, olha aqui, ô gurizada. E agora? Os empregados o que vão fazer? A viúva também, o que vão fazer? Vocês têm que assumir isso aí. Imagina 2 guri novos que sexta-feira, meio-dia, saíam para ir para a praia, para Porto Alegre, né, a viver a vida sem responsabilidade, dinheiro no bolso, sem responsabilidade. O quê? Vão nos obrigar a fazer uma firma, pagamento sexta-feira, aquela incomodação toda? Não, vocês vão ter que assumir. Olha, o seu Arno Bintz, eu me lembro da turma lá do Mauá, professor Hard Martin, a turma, vocês ex-alunos, que contra gosto, então, resolvemos fundar a Suma, que foi fundada oficialmente no dia 15 de março de 1978, fundamos a Suma, S-U-M-M-A, Suma Engenharia e Construção Limitada. Aí pegamos o pessoal do empreiteiro, ferramenta, e aí nasceu a Suma. Contra o gosto nosso, contra a vontade, o que é o destino. E aí vem então o nascimento de uma pessoa jurídica específica para construção. Mas antes disso, como tu estavas comentando, teu processo de formação, ele contou com uma expertise prática muito intensa, né, onde se ensinou a fazer uma educação focada nisso. E tu me disseste,
estava comentando aí, que realizaste um trabalho, inclusive de estudos da ciência da administração, fosse te aventurar pela engenharia química. De uma certa forma, essas disciplinas, elas multidisciplinarizaram o teu conhecimento. A gente fala isso, é um conhecimento multidisciplinar, ele amplia os horizontes. Amplia os horizontes. O que fortaleceu dentro do teu processo de formação na atividade empreendedora? O que fortaleceu o teu intelectual? Quais são os valores, alguns doutrinadores, alguns mestres ou empresários que te serviram de exemplo para te dizer assim, eu vou empreender, eu quero ser como esses caras aqui? Inicialmente, basicamente, os meus professores na Universidade Federal, que eram empresários, eram empreendedores, alguns laboratórios que eu fui até o Cientec trabalhar. Então ali eu adquiri não só essa visão deles, essa garra de desenvolver, mas principalmente a disciplina, o estudo. Todos eles eram muito bem formados. Naquele tempo, o regime militar, eu acho que era assim, o estudo era puxado, tinha que se aprender. Então, quando nós saímos de uma faculdade, além de toda essa gama prática que se adquiriu em estágios, como eu estou dizendo, eu sempre tinha 2 trabalhos, um por hora para me garantir, né, na empresa ou no DNR, que eu trabalhei vários tempos, e outro fazendo trabalhos assim, por tarefa, por empreitada, né, serviços esses me davam mais dinheiro. Eu tinha que trabalhar de noite, fim de semana, não tinha fim de semana, e esse era a alegria porque dava dinheiro, o outro dava estabilidade e até conhecimento. Então esses mais variados professores e pessoal que eu conheci nessas empresas me deram, tu começa a pegar a sensibilidade do que é fazer acontecer. E eu sempre digo, olha, estude, te especializa nisso ou nisso, naquilo. Então eu, meus sócios, a gente estudou muito. Então nós chegamos aqui, nós éramos bons, novidade em concreto, em estrutura metálica, em fundações, em uma série de instalações, série de equipamentos. Então nós viemos com bagagem, que era o que nós tínhamos, não tinha mais nada. Uns troquinhos no bolso, quase nada, mas tínhamos bagagem intelectual, conhecimento, prática e que nós podemos logo aplicar aqui na cidade. E aí foi evoluindo, né? Então, como eu digo, de 78 fundamos a empresa, logo entramos devagarzinho, por meio de uns amigos, muitos amigos nos ajudaram, o Fernando Normélio Becher, o Chico Kliman, quer dizer, tem o Jaime Gressler, poderia citar uma série de empresários na época, Heine Helsa da América, uma série de empresários, Arno Bintz, que na época eram os grandes empresários da época, que nos deram a chance, acreditaram em nós, claro, nós nos vendeu o produto, olha, a gente sabe fazer isso, queremos mostrar, e eles nos confiaram. Imagina 2 guri novos, tu dá uma obra, digamos, preço hoje de 10 milhões, 15 milhões, tem que ter confiança, né? E muitas vezes nos deram, confiando nos guri. Então nós tínhamos que mostrar serviço e ser, olha, bem organizado, bem certinho dentro da técnica para poder evoluir. Então agradeço a muitos desses nomes que eu falei, mais alguns eu posso estar falhando em outros nomes, que nos ajudaram. Isso é uma questão bastante interessante, porque nasce a Suma, então ela nasce como obra do acaso, vamos assim dizer, como tu colocasse. Foi um acidente de percurso. Um acidente de percurso. Talvez fosse o caminho natural, mas não naquele momento. E aí ela começa então a atuar na área da construção civil e os desafios, meu Deus, se multiplicam aí, né? Sim, e dentro desse círculo de desafios, de enfrentamentos, o que tu vivenciaste, assim, que tu pode relatar para nós, assim, cara, isso foi difícil? Foi difícil, por exemplo, nós estávamos acostumados muito com a técnica, mas o que mais nos atrapalhava, que depois a gente começou a tomar cuidado, o mercado tu consegue controlar. O mercado, a tendência é essa, vamos dizer, o nosso mercado agora que é pavilhão para fumo, agora, opa, está faltando habitação, o BNH está dando dinheiro, tu consegue tatear. Mas um dos grandes, que até hoje sempre foi, que eu sempre digo, não é o nosso inimigo, é o entrave, é o que está sempre alerta, o que atrapalha a nossa vida, que nos pega de surpresa e às vezes quebra muitas empresas. Esse ente se chama governo. Então, desde o início, mesmo tempo do Delfim Neto, lá, então querendo ajustar as contas, né, você tinha uma unidade de padrão de capital que reajustava os contratos, obras financiadas, né, obra da BNH, reajustava por essa unidade. E aí, como a inflação estava meio alta, queriam demonstrar politicamente que não era 100%, que era 60%, corrigiu aquele índice abaixo da inflação real. Imagina se tu tem uma obra empreitada e o reajuste não é o real.
Isso aí nos quebrou em 1982, quase quebrou a Suma, em função de tu ter certos contratos fixo não reajustado para uma unidade que tu não pode acreditar, que o governo ditava as normas. Graças a Deus, a esses amigos e outros mais, eles dizem, olha, o cimento estava custando 15 pila, agora está 25. Aí nós vamos fazer o seguinte, quase todos eles, houve um ou dois que não abriram o contrato. Gurizada, até seu Cláudio Bax, né, pai do André Bax, foi muito legal conosco, tinha uma obra com ele. Vamos abrir esse contrato e daqui para frente vocês vão fazer as obras por administração a preço de custo. Cobravam a taxa e era o preço real com a taxa de administração. Saímos dessa. Quer dizer, graças a essa confiança desses empresários da época, que não eram empresários mesquinhos, eles queriam ser bem feitos e não queriam, vamos dizer, tirei vantagem, não, queria uma coisa justa e nós tínhamos então um compromisso melhor ainda de fazer uma obra bem feita e justa por essa confiança de abrir os contratos e não nos deixar enterrar por uma cláusula de governo, como houve outros planos depois que a gente vai ver adiante. Né? Então, essa meca do trabalho, da confiança, né, desse empresariado da época de Santa Cruz, que nos ajudou a dar fôlego. Aí nós inventamos, até um primo meu tinha muita ligação com a Caixa Federal em Porto Alegre, fazia obras em Porto Alegre, com o PNH. Mãe, tu não quer experimentar pegar financiamento e tal? Começamos então a abrir, através da Caixa, por outros bancos, com o BNH, financiamento para fazer obras. Edifícios residenciais. E começamos a entrar nesse nicho também. E a Caixa Federal foi muito legal, Itaú financiou alguma coisa, não melhor. Aquilo abriu um nicho enorme também. Né? Então era a indústria fumageira, que era em larga escala, era um horror a quantidade de obra, e paralelamente a indústria fumageira. Então nós tínhamos duas fases. Quando começava a safra de fumo, final de fevereiro, por aí, até junho, julho, todo mundo ia para a safra. Nós, né, aliás, ia para os edifícios porque estavam lá na safra, nós tocávamos os edifícios. Terminava a safra, agora nós temos que construir isso, mas aquilo, laboratório, escritório, pavilhão, usina e toda aquela variedade de obras, quase que dávamos uma parada nos edifícios, tudo lá para a indústria fumageira. Então, um alimentava o outro. Né? Então, foi a década de 80, para nós, foi uma época até o Plano Real, foi uma época de ouro para Santa Cruz do Sul, porque bombava tanto o BNH como bombava a fumageira. Foi a década que chamava a década perdida do Brasil, de 85 a 94, chamavam no Brasil, foi a década perdida, mas foi a década de ouro de Santa Cruz. Então, o ambiente propiciou a nós ter a sorte de ter se formado naquela época, de estar naquele momento em Santa Cruz com todas essas variáveis acontecendo. É interessante, tem um economista que influenciou muito nessa época, o nome dele é Douglas North. Ele trabalhava com a lógica de apropriação dos produtos da exportação. Isso é uma tese muito importante para a gente depois fazer, num outro momento, uma crítica dos tempos atuais. Né? Santa Cruz soube, na década de 80, aproveitar o dinheiro que vinha de fora para transformar esse dinheiro em algo produtivo para o local e para o regional. Então, a gente tinha grandes empresários locais, você citaste vários, mas para esse boom com a indústria fumageira, importava muito a eficiência, a qualidade, porque você não concorria com o empreendedor local. Você tinha concorrentes de Porto Alegre, Caxias, Santa Catarina, pegava as empresas de estruturas metálicas, a gente tem muito bem consolidadas aí. E conseguiste nessa concorrência, em virtude também dessa filosofia da indústria fumageira, de aplicar os seus dividendos aqui, né? De fazer com que parte dos seus lucros fossem reinvestidos aqui, não só na ampliação dos pavilhões, na ampliação das suas estruturas, como também nas casas dos seus diretores, nos apartamentos. Então, movimentava a economia como um todo, esse dinheiro que vinha e que ficava aqui. Né? Dentro dessa lógica, Moi, quando que tu observaste que o caminho de investimento das fumageiras ele iria diminuir e que tu precisaria trazer coisas novas assim, para dentro da tua atividade empreendedora? Hein? Isso, logo com o andar das carruagens, vai vendo que nada é para sempre. Todos os programas de governo ou de mercado, o próprio mercado varia. Ora eu estou atendendo um problema popular, ora é classe média, ora é classe alta.
Quer dizer, a gente sabe, e tinha várias na época também, deu um boom da classe alta. Fizemos uma série de edifícios de luxo, 1 por andar, 2 por andar, porque as fumageiras e mesmo os outros industriais daqui abriu esse mercado para. Então nós aproveitamos em cheio, né? Nos concentramos nisso aí. Até que chegou um ponto e, bom, saturou. Então tu tem que estar sempre flexível. O que a tua empresa faz? A minha empresa é uma empresa, a nossa empresa, a minha, do Hildo Ney, é uma empresa resiliente. Nós temos que estar sempre atento ao mercado, à tecnologia que eu vou aplicar. Nós sempre fomos adeptos à tecnologia, máquinas, equipamentos, de gruas e coisa e tal, para poder dar agilidade, né, nessas obras e qualidade. É interessante, mãe, que tu explique para nós de forma prática, até porque muita gente que está nos ouvindo está nessa atividade, quer conhecer o case de sucesso, que é a Suma, a história do Moi, mas também quer algumas dicas. Como que tu te posicionava visualizando esse mercado, dizendo assim, pô, o mercado está indo para esse caminho? Tu frequentava reuniões, tu participava de sindicatos, como é que tu fazia para estar por dentro da onda do momento? Isso é importante, ter a informação. Então, basicamente, a informação da fumageira nós tínhamos com os diretores, com os engenheiros, olha, vai ter mais tanto, vai ter isso, tá mais. Então, tinha uma ideia. Mercado aqui. Mas o que me deu muito conhecimento aqui foi eu frequentar o nosso Sinduscon, Sindicato da Indústria da Construção em Porto Alegre, suas reuniões de almoço semanais, onde ali, mesmo com convidados, mais variados órgãos e entidades, convidava o diretor do BNH, um economista lá da Fundação Getúlio Vargas, vai dizer o que estava acontecendo, os planos de governo, o que o governo está pensando. Então, essa participação nessas entidades, até ia a feiras, né, ia a exposições, o que estão fazendo, novidade de produto, de serviço, de processo, está sempre acompanhando isso aí. Mas basicamente a informação para estar um passo na frente da concorrência, ou nem da concorrência, né? Tu te preparar é estar num órgão de classe. É que é ali que acontecem as coisas, todo mundo leva as informações. Então eu sabia lá na época, nós fizemos muitas obras para o governo do estado. No final da década de 80, fizemos umas 10 escolas, comecei até um presídio, fizemos uma série de obras por todo o estado aí. Porque lá, vai abrir, o governo quer investir isso, se preparem, tem que ter isso, essas características para entrar nas concorrências. Lá fomos nós, outro nichozinho, abriu. Mas lá adiante, ficamos 5 anos atuando isso aqui, né? Eu sei que não devo comentar aqui, né? Mas uma praga do Brasil se chama a corrupção. Isso nos fez sair do governo. Tá, propininha, qualquer, não, vocês têm levando aqui, tem que contribuir para o partido, para a campanha, para não sei o que, mas eu prefiro não levar adiante esse papo. Então saímos da área pública do governo. Fiz para outras estatais obras também, mas também, olha, governo fora. Isso é um mal que nós temos aqui, né? Só que agora piorou, agora não, nos anos passados foi muito pior. Então são momentos que tu tem que aproveitar, abriu aquela chance. O Banco do Brasil um dia abriu fazer sedes campestres, assim, piscina, ginásio de esporte, sedes sociais, abriu esse mercado e nos disse, olha, você não quer aproveitar? Lá fomos nós, fizemos em várias cidades, até de Santa Catarina e aqui do Rio Grande do Sul, lá em Rio Grande, lá tão grande lá na entrada da cidade, um ginásio enorme, parecido com o ginásio do Mauá, a piscina, a sede. Então a gente fez muitas dessas obras também. Só que no Banco do Brasil era bem sério na época. Lá no banco, eu posso dizer, não havia nada de esquema e coisa, era correto, né? Então, no Banco do Brasil, houve um momento, vários anos, que foi um mercado interessante. Levava o nosso pessoal daqui, a equipe base, e o resto pegava naquelas cidadezinhas para fazer esses empreendimentos. O dinheiro era certo, líquido, tranquilo, né? Foi um bom cliente. Depois, houve outro boom aqui em Santa Cruz, a gente começou a lançar obras, hotéis, shopping, olha, nós não vamos ter tempo mais de fazer obra fora. Aliás, nós fizemos obra até no Rio de Janeiro, um monte de obra no Santa Catarina, para as fumageiras, até no Rio de Janeiro fomos fazer obra. Mas é um desgaste muito grande, sabe? E como estava dando um boom aqui em Santa Cruz ainda, resolvemos sentar aqui. Por que eu vou arrumar incomodação fora se está bom aqui, né? E até todo esse faturamento que se teve, esse oxigênio que se teve nessa famosa década das fumageiras investindo e do BNH, a gente se aventurou, vem cá, vamos fazer uns empreendimentos mais interessantes. No início dos anos 90, lançamos o Hotel Aquários, uma obra grande, 17 andares, são 16 mil metros quadrados, uma obra, investimos o Aquários e o Shopping Santa Cruz, aquelas 2 torres, fora as outras coisas, né? Isso aí nos exigiu muito, né?
Mas, naquela época, no início dos 90, ainda estava bombando o juro, né? O mercado financeiro, o overnight, lembra? O pessoal pegava o dinheiro do over, a diferença do juro para os investidores, para pagar os empreendimentos. A gente sofreu vários planos, isso é importante, por isso que eu digo o governo é perigoso. Desde o plano cruzado em 86, né, que congelou o preço, e aí o governo, aí por isso nós tínhamos aula para a administração, terminou o plano cruzado, o governo corrigiu a OTN, que era a moeda de correção, em 73%. Só que o custo da construção civil nesse mesmo período foi 120%. Imagina quem estava com as obras empreitadas em OTN, o cara estava quebradinho, né? Aí naquela época nós tínhamos obras a preço de custo, tudo a preço de custo e administração. Nada de botar os dedos aqui a confiar no governo. Isso nos salvou. Depois teve aquele plano Brestler, plano Verão, aí veio o plano Collor, que pegou o dinheiro todo, aquilo ali judiou. Sabe? Ele simplesmente recolheu o dinheiro das poupanças do mercado financeiro, o pessoal ficou sem dinheiro. Mas nós quase morremos também. Imagina que o dinheiro não tinha oxigênio. E aí, conversando, o pessoal do Sinduscom, agora aqui, os advogados, os contadores, tem um furo, tem um detalhe aqui que eles não se passaram. Todos os contratos e compras e compromissos assumidos antes do plano, pode liberar o dinheiro. Mas não disse de que nada. Então, o que nós fizemos? Nunca ganhamos tanto dinheiro na vida, nunca vimos tanto dinheiro na vida. Vendemos obras que nós não tínhamos ainda. Estocamos tudo, compramos material, todas as lojas de construção do Santa Cruz, material de construção, não tinha o estoque que nós tínhamos. O que fizemos? Contratos com data anterior de comprar apartamento, tudo pagando à vista, para tirar o dinheiro da poupança, né? Tudo pagando à vista, assim, o preço, eles queriam livrar de tirar o dinheiro que estava preso. Tudo com... Imagina que vê aquela enxurrada de dinheiro. E aí nós compramos também as compras com as fábricas, também fizemos. Então a siderúrgica deixou um pedido lá em aberto, o governo, não, bota aqui um pedido de 300 toneladas de ferro, olha, bota aqui 50 mil metros de azulejo. Então, aquela troca, né? Pegamos o dinheiro do povo e fazer o que com isso? Vamos estocar material. Então, realmente, fazer o projeto, que eu já tinha vendido a obra, o apartamento de 100 metros quadrados, já tinha, o cara pagou, não importava o preço, ele queria soltar o dinheiro, né? Uhum. E aí nós tivemos que trabalhar um bocado, isso em 91, 92, que foi o Collor, né? Então, isso nos deu um oxigênio, aí que se lançou o shopping, porque tinha oxigênio, né? Vamos. E aí, em 94, aquela alegria toda foi para o espaço, o plano real, que até hoje, basicamente, né, que botou ordem na coisa aí. Imagina o que foi o baque para Santa Cruz, para todo mundo, equiparou o dólar ao real. Imagina para a indústria fumageira, comparado sempre na média de 4 por 1, de repente está igual. Foi uma cidade aqui. E nós também, o mercado, o investidor ficou tudo engessado. Os financiamentos foram fechados para botar ordem na casa, né? Tiveram que botar ordem. Foi um sufoco. Aí, para comer, não tem financiamento, estava tudo isso. Como é que nós vamos fazer isso? Aí, dizem que foi nós, desculpa, mas segundo os pessoal, vocês inventaram o Plano 100 no Brasil. Como fazer? Eu acho que umas 8, 10 edifícios em andamento. Plano 100, plano é como se foram 72, outros depende do tipo de empreendimento. Vamos alongar os prazos das obras e fazer esse financiamento long play. E aí começou, imagina, dinheiro pingando de tudo quanto é ponta aos montes, né? Isso aí nos... Agora, se não dá essa luz ou essa orientação de fazer um estaria arrebentado, fazer um hotel, um shopping, um obrão no meio, assim, iniciando, e o dinheiro de financiamento de tudo cortado. Os planos 100 salvaram mais uma vez a nossa empresa e manteve viável aí. Então, como eu digo, não sei se é sorte, orientação, informação, para poder se adaptar ao que está acontecendo. A gente está sempre para cá e para lá. Vamos transitar por aí. Vamos aproveitar essa a gente está sempre se movimentando. Vamos trazer os tempos atuais. O empreendedor que hoje está se posicionando no município de Santa Cruz do Sul ou na região. Eu confesso, e venho falando isso há muito tempo, eu vim para a região no final da década de 90. E acompanho que Santa Cruz, dentro da região, explodiu. Se você for comparar com Rio Pardo, com Candelária, com Venâncio, com Cachoeira, Santa Cruz ela se desenvolveu de uma forma muito interessante, embora hoje, pelos dados que a gente vem observando... Ela está estagnando. Exato.
Nós estamos Eu estou alertando, inclusive estou alertando isso aí. Nós estamos tendo poucos reinvestimentos, a cidade ela não está com aquele processo que ela tinha de crescimento há anos atrás, mas mesmo assim ainda atrai alguns empreendedores. Para esse pessoal que está iniciando a sua atividade empreendedora em Santa Cruz, que está pensando em realizar um sonho em Santa Cruz, o que o Moi observa de Santa Cruz? O que ele enxerga? O Moi é empreendedor agora. É aquele cara que estuda, que lê, que pesquisa, tu troca muitas informações nos teus grupos, nas tuas... E tu falaste, a informação é a chave foi a chave do sucesso para a Suma. O que tu poderias informar para o pessoal? O que eu vou dizer? Santa Cruz cresceu baseado em 3 pilares. Seria a indústria fumageira, só que ela está acomodada agora. Já fez o que tinha que fazer, ela vai manter o ritmo, mas não vai somar mais, quer dizer, paga imposto bastante, sustenta. A universidade foi um bom boom que deu para nós na construção e o comércio principalmente, né? Mas também a universidade sentou. Não vamos entrar em detalhes aqui, a gente sente que ela deu uma sentada. E essa questão das indústrias fumageiras, pagar muito ICM, IPI e tudo mais, trouxe para Santa Cruz, tornou um polo de autarquias federais e estaduais, Receita, Polícia, Tribunal de Contas, e etc. Tudo isso, muitos são salários muito altos que injetam bom dinheiro aqui na economia, que vão comprar, que vão construir, que vão comprar casas. Esses 3 pilares. Mas isso está praticamente estabilizado, o setor fumageiro não tem mais o que inventar muito, a universidade até deu uma decrescida, esses órgãos estão na dele. Nós precisamos reinventar, nós precisamos arejar a cidade, que nem Lajeado fez. Inclusive para atrair o empreendedor, o investidor. Uma das coisas que nós estamos lutando hoje com o novo plano diretor. Os nossos índices construtivos, o que é? Eu tenho uma área de terreno, eu multiplico por esse índice, eu posso fazer um prédio, maior ou menor. E aqui alguns, às vezes são ecologistas, são conservadores, às vezes assim, muito no saudosismo, querem manter os índices muito baixos. Isso não permite fazer uma construção de qualidade. O que é de qualidade? Um prédio, o povo no geral quer morar do 5º andar para cima, e eu não consigo, numa obra pequena, quando eu só posso construir 1,5 vezes a área do terreno, agregar uma piscina térmica, um salão de festa, sabe, agregar serviços, até botar um elevador que carece. Eu não consigo, eu preciso ter mais taxa para... E o investidor quer morar para cima. E esses, alguns conservadores, até porque nunca tiveram na vida empresarial, só num órgão público, eles não têm essa visão de mercado, acham que a gente é mercenário. Não, nós temos que atender o mercado, senão vai estagnar. Eu até gostaria de dar um exemplo bem interessante sobre Lajeado Estrela. Posso comentar isso? Claro, claro. As duas cidades, na década de 70, eram parecidas, mas até a Estrela era mais forte. Tinha o Superporto, tinha a matriz da Polar, tinha várias metalúrgicas, era forte. E Lajeado era uma cidadezinha do lado. E naquele tempo deu a febre não, o governo orientou as cidades a fazer plano diretor para reorganizar sistema viário, construção, índice. Que nem Santa Cruz fez o plano diretor, o primeiro, em 1975, quando eu era engenheiro da prefeitura. Estrela, empresariado lá, tal, conservador, um fazia loteamento, outro fazia casinha, o comerciante. Não podemos deixar construir edifício subir porque vai vir gente de fora e vai tirar o nosso trabalho, vai não sei o quê. E engessaram a cidade, índice baixo. Lajeado liberou. O que aconteceu? Quando a Estrela se fragou, era tarde, Lajeado tinha explodido. Onde é que o cara ia botar sua revenda de automóvel? Onde é que aí o Sicredi ia botar seu banco? Onde é que a Unimed ia botar sua sede? Onde é que vão botar a universidade ali? Onde é? Tudo para Lajeado. Estrela sucumbiu. Erro estratégico, para não chamar de burrice, de meia dúzia de conservadores que querem manter o seu mercado. Eu quero vender meus terreninhos, eu só quero fazer casa, se vai fazer edifício, vai concorrer comigo. Engessaram a cidade, terminaram com a cidade. Tu vê como isso que é importante, o poder público ouvir o empresário, não achar que o empresário só quer explorar. O empresário tem a visão. Ele viaja muito pelo Brasil, pelo mundo todo e vê o que acontece na cidade. E aí tu vai, filho, o que deu certo essa cidade? Por que essa cidade sucumbiu? Por que Rio Pardo sucumbiu? Por que Cachoeira sucumbiu? Tudo tem explicação. E sempre foi erro estratégico. Às vezes políticas conservadoras ou abafadas de políticos que querem ter o domínio e não deixa nada sair do seu domínio. E nós temos que cuidar disso. Então hoje Santa Cruz precisa muito, os empresários,
Não ficar subordinado, digamos, ao poder político. Mas orientar o poder político a arejar, abrir, ouvir o que nós queremos fazer. Que nem Bento faz. Os empresários, Caxias, os empresários vão lá e dão as diretrizes para a prefeitura. Aqui é o contrário, querem engessar os empresários. Então, essa mentalidade nós precisamos mudar. Ouvir quem faz, quem conhece, quem quer. Ninguém quer fazer esculhambação, mas foi que não vai vender. Mas o poder público, ele tem que ajudar. Não pode, mesmo sob pressão de grupos de interesse, que pode eventualmente financiar campanhas políticas e coisa e tal, mas o importante é essa visão de futuro. E ter sempre os modelos que deram certo. Muitas cidades souberam se remodelar. Brusque, Blumenau, mudaram o perfil. Nós daqui a pouco temos que pensar, será que tem que mudar o perfil só dependente do fumo, que vai estar na hora de dar o que precisamos fazer para isso? E tem solução e tem saída. Só que tem que ouvir quem está no mercado, quem já sofreu, quem sabe o que fazer, quem já pega de modelos para nós vamos ter que criar outras alternativas e hoje eu não estou vendo isso. Vamos lá, a gente precisa ir para a parte final do nosso programa. Vamos ver. Eu queria te agradecer de forma muito especial por ter aceitado o nosso convite. A gente está há um bom tempo na estrada, trocando várias ideias, conversando sobre vários assuntos. Eu insisti muito com o Moi, eu disse, Moi, tu tem que participar do meu programa, essa tua história ela tem que vir à tona aí. Nós temos tão bons empresários no município e na região que a gente precisa fazer com que esses empresários sejam ouvidos, sejam admirados, e esse é um dos motivos do programa Fora da Caixa, mostrar de que forma, de uma determinada maneira, teu pensamento saiu daquela caixinha e reproduziu o que tu acabaste de falar agora, uma noção de mundo, de ideia. Queria te agradecer, queria te solicitar que tu encerrasse o programa, mandando uma mensagem, falando algo que tu achas interessante para quem quer empreender. Principalmente o jovem, tudo é um processo, um caminho. Primeiro que eu vou dizer a vocês, se dediquem, estudem aquilo que vocês vão trabalhar ou que tem interesse, mas estudem muito, busquem conhecimento, pesquise. Outra coisa, vão conversar com as pessoas que deram certo do ramo. Quando eu logo cheguei jovem aqui, eu posso dizer, engenheiro tipo Dr. Ernesto Curlux, engenheiro que foi do DAER, veterano, me deu as dicas de fundação, de solo, de tudo, a dica para orientação. Então, às vezes, o conhecimento técnico precisa ter o cara que tem essa experiência, ou os empresários que têm experiência nesse ramo, nesse assunto, para te dar uma balizada. E, como eu digo, está sempre buscando conhecimento, tecnologia, sempre se aperfeiçoando, sempre viajando, feiras, eventos, exposições, vendo o que está acontecendo. E eu digo mais, sempre participe da sua entidade empresarial, sua entidade de negócio, um grupo bom, ali você vai estar informado como diz assim, de cadeira, o primeiro na frente, sabendo o que vai acontecer para tomar as providências, não chegar tarde. Como eu digo, boi lerdo toma água suja, né? Então, tem que estar sempre atento e com muita coragem para encarar. Às vezes você tem que tomar decisões que teus amigos ou teus parentes, você está louco, vai fazer isso. Tem que estar confiante. Eu fui chamado muitas vezes de louco, quase desisti às vezes, alguns empreendimentos muito grandes, arrojados, mas eu tinha a certeza, a confiança, né, de todo esse embasamento para tocar esses empreendimentos. Então, como eu digo, vamos viver a vida e vamos fazer acontecer. E boa sorte aí na tua universidade, no teu trabalho, né, até de instigar, né, de orientar, de motivar esse pessoal a empreender. E também junto eu digo aqui, o poder público, não só nos taxar, nos cobrar, criar regulamento, criar empecilho, atrapalhação, tem que ouvir o empresário e facilitar a vida do empresário. Como fazem em Caxias, em Bento Gonçalves, assunto que eu sei. O que vocês precisam para fazer? Nós vamos ajudar. Agora, não criar regrinha, que aí o empresário perde a vontade, acaba não investindo ou vai investir em outro lugar. Então, esse caminho tem que ser bem trilhado. Esse foi Carlos Guerra, o famoso Moi. Muito obrigado, Moi, mais uma vez. Eu que agradeço. Forte boa abraço. Sorte aí para vocês. Esse é o programa Fora da Caixa, professor Cláudio Soares. Até a próxima. Beijo no coração de todos vocês. Programa Fora da Caixa. Um oferecimento Faculdade América do Sul. SBJ University Law and Business School. Rede Faz Formação de Gestores.
SA Gestão.